Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui na Hit TV. Seja muito bem-vindo a essa edição e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma nova ferramenta contra golpes no Pix começou a funcionar em todos os bancos. A medida permite o bloqueio de valores em contas intermediárias e a devolução de recursos em até 11 dias após a contestação. O novo recurso contra fraudes e golpes do Pix, implementado pelo Banco Central, já é obrigatório para todos os bancos. O chamado Mecanismo Especial de Devolução é o recurso utilizado para bloquear e recuperar valores transferidos de forma irregular. A principal novidade é o bloqueio automático das contas que receberem denúncias de fraude. Segundo o Banco Central, o MED 2.0 permite rastrear o caminho dos recursos e compartilhar as informações com as instituições financeiras envolvidas. Esse recurso procura facilitar a recuperação de valores em casos de fraudes, golpes ou coerção, permitindo um rastreamento mais fácil das transferências suspeitas. Uma das principais mudanças é no prazo para a devolução do dinheiro, que agora será mais curto. A expectativa é que os valores retornem para a conta do cliente em aproximadamente 11 dias após a contestação, tornando o processo muito mais ágil para as vítimas de golpes. Com isso, é possível bloquear valores em contas intermediárias e fazer a devolução de recursos após a contestação e análise. Antes, a notificação de fraude feita pelo cliente no aplicativo do banco possibilitava o bloqueio de valores apenas na primeira conta recebedora. Como os golpistas conseguiam retirar rapidamente o dinheiro dessa conta e transferi-lo para outras, quando o cliente fazia a reclamação, era comum que já não tivesse fundos para a devolução. Com a nova funcionalidade, o rastreamento será realizado em várias contas, para aumentar as chances de bloqueio e devolução. Assim, o cliente deve acionar o banco imediatamente após perceber fraude, golpe ou duplicidade de transação. Além disso, agora existirá o bloqueio automático de contas que tenham alguma denúncia de fraude. Antes, existia um processo de análise após a denúncia, mas agora a conta suspeita é imediatamente bloqueada e só depois ocorre a investigação. A Federação Brasileira dos Bancos afirmou em nota que, por determinação regulatória, todos os participantes do Pix devem seguir as regras do mecanismo. A contestação de possíveis transações fraudulentas é feita diretamente no aplicativo dos bancos. O chamado botão de contestação pode ser acionado sem precisar falar com atendentes. Após a análise dos bancos, que deve ser feita em até 7 dias, o dinheiro poderá ser devolvido em até 11. O benefício no valor de até um salário mínimo é concedido anualmente a trabalhadores e servidores que atendam aos requisitos do programa. O pagamento do abono salarial PIS/PASEP 2026, referente ao ano base 2024, começa no dia 16 de fevereiro. O início estava previsto para o dia 15, porém a data cai em um domingo e, pelas regras do programa, o repasse deve ser feito no primeiro dia útil seguinte. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a estimativa é de que quase 27 milhões de trabalhadores sejam beneficiados neste ano, com um total de 33,5 bilhões em pagamentos. Nesta primeira etapa, o benefício será pago aos trabalhadores nascidos em janeiro. Os valores ficarão disponíveis para saque até o encerramento do calendário em 30 de dezembro de 2026. Para quem precisa se informar, o calendário de pagamentos abono salarial PIS/PASEP 2026 será da seguinte forma. Se você nasceu em janeiro, você receberá o pagamento no dia 15 de fevereiro. Se for em fevereiro, será no dia 15 de março. Agora, já quem nasceu em março ou abril, o pagamento cai no dia 15 de abril e assim sucessivamente. O abono salarial é um benefício de até um salário mínimo concedido anualmente a trabalhadores da iniciativa privada e a servidores públicos que trabalharam por no mínimo 30 dias no ano base. Para fazer a consulta, basta acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. E vale lembrar que trabalhadores do setor privado também podem consultar a situação do benefício e a data de pagamento nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem. O material escolar sobe mais do que a inflação em 2026. Segundo o levantamento da XP, a cesta de material escolar ficou mais cara em 2025, acima do índice geral da inflação. Uniformes e livros lideram as altas. O início do ano letivo traz consigo não apenas a volta às aulas para milhões de estudantes brasileiros, mas também uma preocupação financeira para as famílias. O gasto com material escolar, que em 2026 está ainda mais pesado.
De acordo com um levantamento realizado pela XP, a cesta de material escolar ficou 5,32% mais cara em 2025. Um aumento superior ao índice geral da inflação no período, que foi de 4,26%. Esse crescimento considera itens como uniforme, livro didático, livro não didático, mensalidades e papelaria. Se analisado em um período mais longo, o cenário é ainda mais preocupante. Em relação a 2021, houve uma alta de 39,34% no custo total desses materiais, enquanto o IPCA avançou 33,13% no mesmo intervalo. Resumindo, uma cesta de materiais que custava R$ 1.000 em 2021 agora custa R$ 1.393,40. Os uniformes e livros lideram esses aumentos, com o uniforme se tornando um dos itens mais pesados para os bolsos familiares, principalmente considerando em que as crianças em fase de crescimento precisam de mais de uma unidade ao longo do ano. As mensalidades escolares também apresentaram reajustes significativos, com um aumento médio de 6,22% em 2025. Quando analisado por segmento, o ensino fundamental foi o que registrou a maior alta, com 8,21% de aumento. Já as creches e o ensino superior tiveram aumentos menos expressivos, algo em torno de 5%, enquanto o ensino médio e o ensino básico avançaram aproximadamente 7%. Em uma perspectiva de 5 anos, somente o ensino fundamental ficou quase 50% mais caro, confirmando a percepção dos pais sobre a dificuldade crescente em conciliar as despesas de início de ano com material escolar e mensalidades. E bom, a volta às aulas em 2026 começa antes do primeiro dia de aula. E a principal lição desse começo de ano tem sido financeira. Pesquisadores brasileiros estão descobrindo que o tom de voz pode dar sinais de que uma pessoa está com depressão. E quem dá o alerta não é um médico, é a inteligência artificial. Vamos dar uma olhada. Pesquisadores brasileiros desenvolveram um estudo que utiliza inteligência artificial para identificar sinais de depressão a partir da voz. A metodologia se baseia em respostas a perguntas simples do dia a dia, gravadas em áudio e enviadas por aplicativos de mensagens. Ao todo, 7 modelos de IA foram treinados para reconhecer padrões vocais associados ao transtorno sem considerar o conteúdo das falas. Os resultados, publicados em revistas científicas internacionais, mostram que os algoritmos conseguem detectar indícios de depressão analisando apenas características acústicas da voz, como ritmo, entonação, intensidade e variações sonoras. Parte das ferramentas apresentou desempenho consistente ao diferenciar pessoas com diagnóstico de depressão de indivíduos sem o transtorno, a partir de mensagens curtas sobre atividades cotidianas ou até da simples contagem de números. Nos testes, a taxa de acerto ultrapassou 91% entre mulheres e ficou em torno de 78% entre os homens. Diferença ainda sem explicação definitiva, mas possivelmente ligada a fatores biológicos da voz e a maior incidência de diagnósticos femininos. No Brasil, os casos de depressão cresceram 33% entre 2020 e 2024, segundo dados citados no estudo. Especialistas ressaltam que, apesar do potencial da tecnologia, a inteligência artificial deve ser usada como apoio ao rastreamento e não substitui a avaliação clínica e o diagnóstico médico. E essa edição fica por aqui. Eu te agradeço demais a sua companhia e te desejo um ótimo domingo. Até mais!